Você fez um comentário que eu acho que vale a reflexão. De um contraponto do que você falou. Eles não entendem aonde estão pisando. Mas a percepção que eu tô começando a ter, Pedrosa, é que só quem enxerga o Vasco gigante é a gente. E a gente, que eu digo, é o torcedor. Quem tem sentimento de fato pelo clube. Mas o atleta que chega ao Vasco é tipo assim... Ah, eu sei que é um clube grande que tem história, mas o momento é de time mediano. Concordo. O treinador que vem pra cá porra, mano, eu tô vindo pro Vasco que eu não tenho opção de estar no Flamengo, no Palmeiras, e aí gera o comentário do Barbieri de, mas faz o comparativo de merda do Vasco com o Santos. É o Abel Ferreira, o Álvaro Pacheco, que chega aqui rindo pra caraca. É o gigante da colina, recebe vinho perdidão, como se estivesse dando... Né? Então, assim, o sentimento que eu tenho, eu apanhei muito recentemente, que eu tenho falado muito disso, é que a gente precisa fazer um meia-culpa, porque tem vascaíno negacionista, que ele se nega a contar a história toda do Vasco. Perfeito. Ele conta de 1898 até 2000. Quando chega de 2001 pra frente, o cara faz de conta que aquilo não existe. Não, a história do Vasco é de 1898 a 2024. O Vasco igualou a quantidade de rebaixamento com que ele tem título brasileiro. Perfeito. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque nós mesmo, quanto vascaíno, a gente, por exemplo, não fiquem chateados comigo, a gente não enxerga o Botafogo como o botafoguense enxerga o clube. Claro. E já deveria... Assim como outros clubes não enxergam mais o Vasco como nós enxergamos. Sem dúvida. Porque a gente tá falando de um momento que não é um momento de 3, 4 anos. Claro. É um momento já de 20 anos. E é um momento de evidência por conta das redes sociais, né? As redes sociais, elas aumentam cada vez mais os problemas que existem, digamos assim, né? Tanto é que a gente vê, por exemplo, clubes como Palmeiras e como Flamengo, que são clubes extremamente vencedores nos últimos 5, 6, 7 anos, e tem crise lá. Tem crise, todo ano tem crise. Todo ano tem crise no Palmeiras, todo ano tem crise no Flamengo. Por quê? Porque, às vezes, uma situação ou uma notícia, ela consegue plantar a crise dentro daquilo ali. A torcida também das redes sociais, ela é muito mais... ela tem muito mais voz do que a torcida antigamente, que tinha a questão de protestar no estádio e tudo mais. Mas hoje tudo é muito grande, né? Tudo parece muito grande, na verdade. Mas em relação ao Vasco, quem foi o único treinador que conseguiu fazer o Vasco voltar, pelo menos pensar como o Vasco novamente? O Ramon. O Ramon, ele foi esse cara, e o sabe? Luxemburgo um pouquinho ali em 19. Um pouquinho também. Porque, tudo bem, Dieguinho, eu acho que a gente não precisa nem pensar como torcedor de achar que o Vasco é gigantão, como já foi um dia. O Vasco não é mais esse time esportivamente. Isso é claro, isso é nítido. Inclusive, se você for conversar com qualquer torcedor, você vai saber de outros times que eles olham o Vasco meio que... o Vasco, né, mano? Tá difícil, né? Ao mesmo tempo, você não pode implantar essa mentalidade dentro do clube. Senão as coisas não andam mesmo. Eu acho que o Pedrinho, e eu conversei isso com ele quando ele foi lá no SBT no ano passado, ainda na campanha eleitoral, e ele falou, cara, o Vasco precisa de vascaíno, o Vasco precisa de gente que entenda o Vasco. E eu concordo com ele até certo ponto, porque a gente já viu um monte de vascaíno ferrar o Vasco de todas as maneiras. Os vascaínos colocaram o Vasco nessa Exatamente. Na verdade, o Vasco não precisa de vascaíno. O Vasco precisa de vascaíno competente. É isso que precisa acontecer. Então, a mentalidade de um clube, cara, quando você tem um técnico que é campeão da Libertadores, um dos maiores campeões argentinos, e ele consegue falar pros jogadores assim, irmão, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Tu roda o Brasil inteiro. Você roda o Brasil inteiro e no Brasil inteiro tem gente te esperando pra te receber. O Medel fala isso e, enfim... É outro assunto que a gente pode abordar, mas o Medel, quando tá bem ainda, que a galera tá abraçando o Medel, ele fica louco, porque em cada estado que ele vai, tem torcedor do Vasco pra receber. E isso, Dieguinho, essa grandeza que a gente fala, ela é interminável. Ela é interminável. Por mais que esportivamente seja um clube que vem na merda, digamos assim, por tanto tempo, você precisa aproveitar isso, cara. O Vasco, por exemplo, a melhor notícia do século foi essa reforma de São Januário. O Vasco precisa reformar São Januário para entrar no século XXI. Não é para competir, é para entrar no século XXI. Porque o Vasco é um clube obsoleto em todos os aspectos. Você tá lá no CT hoje em dia muito mais do que eu. Irmão, com todo respeito, aquilo ali, se você vai para outro CT de clube de Série A, cara, é uma vergonha, pô. É uma vergonha, sabe? Você até consegue entender, fizeram lá o campo e tal, fizeram uma estrutura e tal... O container, que muita gente fala que na construção civil hoje em dia é uma das últimas gerações, mas não é aquele container, não é aquilo ali, sabe? E o jogador sente tudo isso. Quando o Ramon chegou, e a gente sabe porque a gente tem um contato,
Cara, eles mudaram milhares de coisas. Eles mudaram várias coisas ali. Eles implantaram várias coisas que eles já tinham de expertise de futebol por terem treinado no mundo inteiro. O Vasco, infelizmente, ele passa ainda por um processo de profissionalização novamente. A verdade é que hoje, internamente, por mais que você tenha vários bons profissionais, a estrutura é ruim. O clube não só responde em campo o que responde porque, meu Deus, porque o Rossi não consegue cruzar uma bola. Não é só isso. O futebol ele se ganha de diversas formas. Você tem um Diego, que é funcionário do clube, afastado, e você vê a forma como o Vasco desempenha em campo fisicamente, é um absurdo, pô. É um absurdo. Dói no coração ver um profissional igual o Diego fora do Vasco. Exato. Então, cara, tem muitas e muitas etapas aí que você precisa progredir, que eu tenho certeza que o Pedrinho pensa nisso tudo, porque ele é apaixonado por esse tipo de coisa, de estrutura, de tecnologia, de pensar o futebol como algo profissional. Mas, infelizmente, é o papo da tal herança. Ele conseguiu pegar outra herança maldita, que é agora a responsabilidade de fazer um time de 15 milhões de reais ter custo operacional até o final do ano. E aí tem muita coisa embolada nessa situação toda. Então o caos é grande. O caos é grande. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita então, já se inscreva aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. 2 vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente, ajudar a família Futebolaço a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.